A gente estava terminando, falou das grandes navegações, da expansão marítima e comercial europeia, que é descobrir o caminho para as Índias, descobriu a América, Colombo, né, descobriu que a América, e Pedro Álvares Cabral acabou chegando no Brasil. Então a gente começa aqui esse bloco da nossa disciplina, nesse restante de ano, a gente vai falar do Brasil agora, até o Natal, até eu dar tchau para vocês, feliz ano novo e tal. A gente só vai falar do Brasil agora esse ano, começando a nossa história, história conhecida pelos europeus, vamos dizer assim. Chegou Pedro Álvares Cabral que em 1500, a nossa história meio que começa aí. A história que a gente fala hoje, explica, estuda, começa em 1500. É claro que já havia Brasil antes de 1500, já havia aqui o território, já haviam pessoas que moravam aqui antes de 1500. Mas essa parte da nossa história, a gente não tem como contar muito sobre ela, porque a gente não tem registro, não tem uma pesquisa muito aprofundada sobre esse período da nossa história. Então, por isso que a gente começa a contar a história do Brasil a partir do ano de 1500. Mas isso não significa que não tivemos anteriormente uma história do Brasil, ou o Brasil não tinha história antes disso. Tinha sim. Só que a gente, por questões práticas, começa a falar de 1500. E o que aconteceu em 1500? 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarcou em Porto Seguro, na Bahia, né? Marcando assim o início da história do Brasil para os europeus, né? Ele ficou aqui alguns dias, porque o objetivo da sua viagem não era vir para o Brasil, era ir também até as Índias. Então, ele veio para o Brasil, ficou alguns dias e depois seguiu viagem para as Índias, né? Então, de 1500 a 1534, o Brasil ainda é um território que pertence a Portugal, só que Portugal não se interessava muito assim. E a gente vai ver agora. Então, essa aula nossa, hoje começamos a estudar a colonização do Brasil, que foi por dois sistemas inicialmente. O sistema de capitanias hereditárias e o governo geral, que a gente vai estudar na aula de hoje. Começando então, conceituando algumas coisas importantes antes de entrarmos no assunto em si. Primeiro conceito importante para vocês entenderem as nossas aulas a partir de hoje. O que significa colonização? Colonização, que é um verbo, né? Ou transformar em colônia, né? É você criar colônia. Beleza. E o que é uma colônia? É um território ocupado e administrado por um Estado e que se situa fora do âmbito de suas fronteiras geográficas, possessão ou domínio. Vamos lembrar, então, o Brasil é uma colônia de Portugal, é uma possessão de Portugal, é um território que pertence a Portugal, só que não é conectado a Portugal, né? Então, entra dentro desse conceito de colônia, né? É um território administrado por um Estado que se situa fora do âmbito de suas fronteiras. Então, Portugal coloniza o Brasil, só que ele não fica aqui perto do Brasil, né? Então, esse ato de colonizar é criar colônias. Para o quê? Exploração. E o que é uma exploração? É efetuar descobertas, tornar conhecido, descobrir, revelar, extrair lucro, compensação material, aproveitar-se de alguém com o fim de obter vantagens ou lucro material. Tá bom? Então, exploração é você tirar recursos naturais da terra, as riquezas naturais da terra, e levar para Portugal, levar para ou outro país que esteja colonizando aquele território. No caso do Brasil, quem colonizava o Brasil era Portugal. Então, toda a riqueza explorada e tirada das terras brasileiras ia diretamente para Portugal. Nós, o Brasil, éramos uma colônia de Portugal nesse sistema de colonização. Até aqui, alguma dúvida? Então, é verdade que os portugueses roubaram o ouro do Brasil? Uhum. Roubar não é bem a palavra. Roubar porque pertencia ao Brasil. Beleza, essa colocação está correta. Mas como ele explorava, rapidinho, como ele explorava, querendo ou não, era um direito dele, naquela época de exploração, de tirar as riquezas do Brasil e levar para Portugal. Para o restante da Europa, Portugal não estava roubando, estava explorando, como ficou bem acordado lá entre eles. Oi, alguém ia fazer outra pergunta? Não é mais uma pergunta, é complementando a resposta que o senhor deu para o Davi, mas também assim, eles não roubaram porque, eu esqueci o nome, mas eles fizeram uma troca, então não é roubar. Uma troca entre aspas, né? Que querendo ou não, uma troca que beneficiava mais os portugueses do que os índios aqui no Brasil, né? É uma troca injusta. Isso, vamos dizer assim, uma troca injusta. Então, continuando, lembre-se desses três conceitos importantes na aula de hoje, tá?
E aí vamos falar então da história do Brasil. A história do Brasil ela é dividida em 3 partes importantes. A primeira delas a gente chama de Brasil Colônia, que é o que a gente está começando a estudar hoje, que vai durar de 1500 a 1822. Esse espaço de tempo todo se chama o período histórico do Brasil, chamado Brasil Colônia. 322 anos, então. Em 1822, nós temos a independência do Brasil, que nós celebramos segunda-feira, correto? Com a independência do Brasil, começa o segundo período da história do Brasil, chamado Brasil Império, que vai durar menos de 100 anos, vai durar até o ano de 1889. Em 1889, nós celebramos um outro feriado, o 15 de novembro, que é a Proclamação da República, que aí começa o período atual da história do Brasil, Brasil República, que dura de 1889 até 2020. São 3 períodos da história do Brasil e também são 3 sistemas políticos diferentes. No Brasil Colônia, o Brasil é apenas uma colônia de Portugal, nada mais do que isso. No Brasil Império, nós somos um império próprio, o Império do Brasil, ou seja, nós já fomos uma monarquia, nós já tivemos um imperador na nossa história, né? E a partir do ano de 1889, o Brasil adota o sistema republicano, que é o nosso sistema atual. O Brasil dividido em vários estados, elegendo presidente, governador, deputado, senador e tal. Começa no ano de 1889 e está assim até os dias atuais. A nossa aula, né, as nossas próximas aulas, vai se centrar nesse primeiro período da nossa história, Brasil Colônia, que começa com a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, em 1500, e vai até o ano da nossa independência, no ano de 1822, tá bom? Esse período, que a gente chama de Brasil Colônia, ele é subdividido em 2 períodos. Ele é o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1534. É durante esse período que nós vamos ter a exploração do pau-brasil, né? A primeira coisa que dava dinheiro aqui para Portugal, que Portugal vai explorar do Brasil, será essa árvore, o pau-brasil. Porque eles conseguiam fazer 2 coisas com o pau-brasil. Com o tronco, eles faziam móveis na Europa, como até hoje se faz móveis com madeira, né? E com o que tinha dentro do tronco da árvore do pau-brasil, essa que vocês podem ver aqui na foto, uma tinta avermelhada. Eles utilizavam essa tinta para fazer pinturas no corpo, pinturas nas roupas. Então, utilizavam como tinta, né? O que tinha dentro do tronco do pau-brasil. Então, era como corante para eles. Isso mesmo, como corante. Só que também como tinta mesmo, porque os índios utilizavam para pintar os corpos deles, né? Fazer aquelas pinturas indígenas todas, né? E os portugueses utilizavam essa tinta lá em Portugal para atingir roupas, tecidos e tudo mais. Então tinha uma dupla utilidade o pau-brasil. E é por isso que eles vão explorar bastante o pau-brasil, que é uma árvore que quase que entra em extinção na nossa história nacional. E aí teve um breve tempo que o Brasil fez uma política de reflorestamento do pau-brasil. Aí hoje em dia nós temos várias árvores dessa espécie espalhadas pelo Brasil de novo, tá bom? Mas é uma Professor, árvore ainda muito... Oi. Lá na chácara dos meus avós tem uma pau-brasil. Ah, legal. Tem muita gente que eu conheço que pega muda de pau-brasil para plantar, para ter dentro de casa, dentro do quintal. É legal. É uma árvore, assim, querendo ou não, faz parte da nossa história. O nome do nosso país vem dessa árvore, do pau-brasil, tá bom? Ele é explorado nesses 34 anos, né, o chamado período pré-colonial, quando só o pau-brasil era explorado. A partir do ano de 1534, outras coisas serão exploradas no Brasil, além do pau-brasil, que vai continuar sendo explorado também, tá bom? Então, saibam disso. A primeira coisa explorada na história do Brasil foi o pau-brasil. Depois do pau-brasil, vai começar a exploração do açúcar aqui no nosso território, tá? Então, essas são as 3 fases da história do Brasil, e as nossas próximas aulas até o final do ano vai se centrar nesse primeiro período, chamado Brasil Colônia, tá bom? Seguindo, então, o primeiro sistema que a gente vai ter para administrar o território brasileiro será a ideia que Dom João III, que na época era o rei de Portugal, vai ter em mente, né? Ele vai utilizar um sistema que já era utilizado em outros territórios que Portugal era dono, entre aspas, né? Que é o sistema de capitanias hereditárias. O que o rei português vai fazer, né? Ele vai pegar o território brasileiro, o mapa do Brasil, e vai dividir ele em 15 faixas territoriais. Vai dividir ele em 15 partes. Cada uma dessas partes se chama capitania.
tá bom? Um território desse se chama capitania. Já já vou ter um mapa que vocês vão entender melhor. Então, cada uma dessas partes tem o nome de capitania. Onde cada uma dessas capitanias, uma família portuguesa diferente seria os administradores, vamos dizer assim, né? E aí o nome dado a esses administradores é donatário, tá bom? Quem recebia, então, uma capitania hereditária era um donatário. E ele recebia essa capitania para administrar através da carta de doação, que era uma carta que o rei de Portugal concedia o cargo de donatário e, por meio do foral, estabelecia os direitos e deveres do donatário naquele território que ele ia administrar. Lembrando, esses donatários, então, eram famílias ricas de Portugal, que tinham como função vir para o Brasil e administrar aquela capitania em nome do governo do rei de Portugal. E aí é claro que ele ganharia muita coisa em troca para fazer isso no Brasil, né? Eles vão ganhar muito dinheiro, só que parte da produção, parte do lucro que aquela capitania tem, eles vão ter que entregar nas mãos da coroa portuguesa, justamente por ter feito essa doação. Aí outra, por que se chama capitanias hereditárias? O nome de cada um dos territórios eram capitanias, né? Capitania. E por que tem o termo hereditário? Alguém sabe me explicar? Ninguém sabe o que significa hereditário? Eu não sei, não. Também não. Ninguém sabe. Hereditário é quando a gente fala que algo fica de herança dentro da mesma família, né? Quando seu pai, por exemplo, deixa alguma coisa para você, aquilo é uma herança que você herda do seu pai. Então, essas capitanias eram hereditárias porque ficavam pertencendo à mesma família, né? Os donatários recebiam, mas caso eles morressem, aquela capitania ia permanecer na família dele. Então, o filho mais velho ou a esposa iam cuidar daquela capitania em nome do marido que acabou, do pai que tinha morrido, tá bom? Então, por isso que eram capitanias hereditárias, porque permaneciam nas mesmas famílias. Quais eram os deveres desses capitães, desses donatários que eram donos das capitanias? Os deveres deles eram desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar na capitania, né? Aqui a gente está falando, galera, já é de 1534 em diante. Por qual motivo? Porque de 1500 a 1534, o governo português não via com os bons olhos a exploração do Brasil. Achavam que aqui era só mato, que nada ia dar lucro, riqueza. Ele só começou a explorar o Brasil a partir do ano de 1534, com as capitanias hereditárias, porque outros países da Europa começavam a querer invadir o território brasileiro. Então, Portugal começou a explorar o Brasil para ver se tinha alguma riqueza para os outros países estarem de olho, né? Então, quais eram os deveres dos donatários? Desenvolver o cultivo do cana-de-açúcar, que será o segundo produto a ser explorado no Brasil. Expandir a fé cristã, leia-se a fé católica. Então, trazer a Igreja Católica, fazer igrejas, capelas aqui no território brasileiro, tá bom? Para fomentar a fé cristã. Organizar a defesa militar, então criar um exército, fortificar a defesa daquele local. Estimular a ocupação portuguesa daquele território, tá bom? Todos esses eram deveres desses donatários, né? Desenvolver cana-de-açúcar, expandir a fé cristã, organizar a defesa militar e, por último, estimular a ocupação portuguesa da terra. Beleza. E aí vai vir os direitos. O que eles tinham direito, né? A trabalharem aqui nas terras, né? Quais eram os direitos deles após administrarem? Retirar para si a vintena, que era 5% do negócio do pau-brasil, e cada uma dessas famílias, então, ia ter direito a 5% do negócio que envolvesse o pau-brasil. Cobrar impostos em rios e portos, né? Em rios e portos, então, arrecadar mais dinheiro, né? C. Julgar os habitantes da capitania com poderes para condenar à morte índios, negros e homens livres pobres. Então, cada um desses capitães donatários, eles também eram juízes, né? Do seu território. Então, sabe, aqui é meu território, eu faço a lei. Era isso que mais ou menos acontecia aqui no início da história do Brasil, tá bom? E conceder sesmarias, que é um pedaço de terra, que é terras do tamanho de uma fazenda, a quem tivesse recursos para produzir riquezas. Então, eles vão poder dividir. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Eu tô, professor. Tá, beleza. O meu às vezes ficou travando, mas deu para escutar. Tá, beleza. Eu tô escutando. É porque alguém aqui me mandou... Ah, Sofia.
Sofia, vê se não é a internet que tá meio ruim, porque a Sofia disse que não tá conseguindo me escutar. Vê se não é a internet que tá meio ruimzinha aí, vê se o cabo ou o Wi-Fi aí que tá meio Professor, ruim. não. Tá. Professor, Davi. o senhor falou que ela não estava conseguindo escutar. O senhor falou como se ela conseguisse escutar agora. Tá bom. Não, mas é porque ela disse que tava falhando um pouco. Aí é por isso que eu tô. Vai que ela tá escutando agora um pouco, aí eu tô falando para ela tentar verificar. Ou ver se não é Na problema minha no cabeça estava fone. passando isso. Ou ver se também não é problema no fone, tá bom? Bom, continuando então. Capitanias hereditárias, eles poderiam conceder um pedaço de terra para as pessoas poderem cultivar, né? E ter uma grande sesmaria, então, ou seja, ser donos de grandes fazendas, tá bom? Esse sistema, né, de administração do Brasil, ele foi inicialmente utilizado na Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, tá bom? No Brasil e em Angola, né, esse sistema de capitanias. Que, querendo ou não, foi a primeira ideia que Portugal teve para administrar o Brasil. O Brasil é um território grande, muito grande. Então, qual é a melhor forma de você administrar um território muito grande? Dividir ele em várias partes e botar pessoas responsáveis por cada uma dessas partes, tá bom? E aqui vem o mapa para vocês entenderem agora melhor essa explicação toda que eu estou falando para vocês. Em 1534, então, começa o governo português a instalar esse sistema no Brasil. Então, ele vai pegar o Brasil, lembrando que aqui é o limite do Brasil segundo o Tratado de Tordesilhas, então não é o mapa do Brasil que a gente conhece hoje em dia, tá? O Brasil seria só isso aqui pertenceria a Portugal. Depois é que o Brasil vai expandir as suas fronteiras, que a gente vai estudar melhor as bandeiras e entradas, tá bom? Mas vamos lá, o sistema de capitanias era dividir o território que pertenceria a Portugal em 15 partes, né? Então, se a gente vê, ó, Santana, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí vocês podem ver que aqui terras não distribuídas, então aqui não pertencia a nenhum capitão donatário, pertencia diretamente à coroa portuguesa. Mas aqui, dessa capitania que se chama Maranhão, Piauí, Ceará, Itamaracá, Pernambuco, né? E aí vem Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, São Vicente, Santana, todas elas eram capitanias, eram faixas de terra, né? Pedaços de terra, onde cada pedaço de terra desse pertenceria a um donatário, a uma família portuguesa diferente, né? Lembrando que tiveram capitanias... Oi. Só uma pergunta. Quem dava os nomes para as faixas de terra, por exemplo, Bahia, Porto Seguro, Espírito Santo? Ah, sim. Boa pergunta. Alguns nomes foi a própria coroa portuguesa que nomeou aquela localidade com esse nome. Outros foram as pessoas, a família portuguesa, quando chegou aqui no Brasil, que nomearam esses lugares por algum nome específico. Lembrando que vários desses nomes têm significados, né? Eu não sei o significado de todos, tá bom? Por exemplo, Porto Seguro é bem sugestivo. Foi onde Cabral chegou aqui no Brasil. Então, ele vai chamar um lugar de seguro. Então, é um Porto Seguro. E aí, alguns nomes são católicos, né? Lembrando a fé católica, como Espírito Santo. Depois vai ter Santa Catarina, outro estado com nomes católicos. E outros que vão ser nomes, como Santa Amaro, São Vicente, São Tomé. E outros vão ser nomes que eles vão pegar da localidade, às vezes das pessoas que habitavam lá, as tribos indígenas, vai ter um nome, já chamava aquele território por um nome, e as famílias vão adotar esses nomes, tá bom? Aí vocês podem ver que vários desses nomes são nomes hoje, atualmente, dos estados, né? Desses mesmos lugares. Onde está a capitania do Ceará é mais ou menos onde hoje é o estado do Ceará. A capitania do Piauí é mais ou menos onde hoje é o estado do Piauí. Maranhão, a mesma coisa. Pernambuco, a mesma coisa, tá bom? O Espírito Santo é quase que o mesmo lugar também. Então, esse sistema é a primeira ideia que Portugal vai ter para administrar o Brasil. É pegar o Brasil, dividir em 15 faixas, 12 famílias vão administrar, então teve famílias que ficaram com mais de uma capitania para cuidar, né? Foi a primeira ideia. Na visão de vocês, era uma ideia boa ou ruim para administrar o Brasil? Sim, eu acho que foi uma ideia boa, mas assim, acho que mais famílias deveriam administrar o Brasil. Porque, por exemplo, se acontecesse algum dano, alguma coisa, algum problema assim para cada parte, tinha mais pessoas para resolver o problema. Não, sim. E o que vai acontecer, Matheus? Vários desses territórios eram muito grandes. Olha o tamanho aqui de pedaço de terra que é o Pernambuco. Como é que uma família
Quando eu falo uma família, gente, é no máximo 20 pessoas, né? Como é que uma família de 20 pessoas vai administrar todo esse território? Como é que eles vão conseguir? Vai ter parte do território que eles nem vão conhecer. Oi? Vixe. A internet tá muito ruim. Mas é a minha ou a de vocês? Eu acho que é a minha. Ixi. Não, vai estar gravando. Depois eu disponibilizo o link. Aí você assiste novamente qualquer coisa, a parte que você perdeu, tá? Que tiver meio ruim, você Se assiste cair é porque a YouTube. internet caiu. Não, beleza, tranquilo, tá bom? Então vamos aos desafios das capitanias. Os territórios eram muito grandes. Nem toda família que veio de Portugal cuidar aqui de alguma capitania tinha dinheiro de fato, eram muito ricas. Muitas vieram e achavam que o território era pequeno e quando chegaram viram que o território era muito grande. Então não tinham condições financeiras de administrar muito bem o território. É por isso que o sistema de capitanias hereditárias vai durar apenas 2 anos, de 1534 a 1536. E aí o governo português vai ter que precisar ter uma outra ideia para mudar esse sistema, né? Então, por isso, poucas capitanias tiveram o sucesso esperado. As razões disso foi a falta de recursos de alguns donatários, né? Não tinham dinheiro, grande extensão das terras a serem administradas, falta de comunicação entre essas capitanias. Não é porque o João, que é meu vizinho, eu vou falar com ele aqui no Brasil, né? Muitas capitanias viviam isoladas, elas falavam diretamente com Portugal, não conversavam entre si aqui no Brasil, né? Nós vamos ter a resistência dos índios, que vão dificultar a ocupação das terras. Vamos ter o ataque de corsários, que eram piratas financiados por algum governo francês ou um governo inglês, né? E, além disso, alguns donatários nem chegaram a vir para a América. Outros foram mortos em combate com os indígenas, né? Então, foi muito difícil administrar o Brasil aqui em 1500. Lembrando que a gente está falando de uma invasão. Já haviam habitantes aqui no Brasil. Então, a partir do momento que chegam esses habitantes aqui no Brasil, começa-se a ter, então, uma discussão sobre se aquele fato estava correto. Então, os índios começam a se revoltar, a mostrar resistência a essa invasão que estava ocorrendo no Brasil de modo forçado, né? Então, inicialmente, das 15 capitanias, apenas 2 tiveram sucesso. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Vou voltar aqui no mapa para vocês verem onde é que eram elas. Capitania de Pernambuco, lá em cima, no mapa do Brasil, e a capitania de São Vicente, aqui embaixo no Brasil. São Vicente, onde hoje mais ou menos é o estado de São Paulo, tá bom? São Vicente aqui embaixo, lá em cima Pernambuco. Apenas essas 2 capitanias vão ter sucesso, vão dar dinheiro, vão dar lucro assim, né? Posteriormente, a Bahia também vai se desenvolver graças à cana-de-açúcar. Bahia, que tinha um nome bem completo, né? Era Bahia de Todos os Santos. Hoje a gente só chama de Bahia mesmo, né? E entre os fatores que vão contribuir para o sucesso da produção açucareira no Nordeste, né, que começa com a Bahia e se expande para os outros estados aqui do nosso Nordeste, para as outras capitanias, né, do Nordeste, era a fertilidade do solo, o clima adequado ao cultivo da cana e a relativa proximidade com a Europa. Então foram esses motivos que fizeram com que esse sistema tivesse sucesso apenas em Pernambuco e São Vicente, e nas demais capitanias não teve sucesso no Brasil. Tá bom? Eu tinha programado explicar para vocês o governo geral também na aula de hoje, eu vou pular e vou explicar isso na nossa próxima aula, tá bom? Turma, muito obrigado. Lembrando que o sistema de capitanias vai fracassar. E aí o governo português vai ter que ter uma outra ideia para administrar melhor o Brasil. A ideia que eles vão ter é o sistema do governo geral, que aí semana que vem eu explico melhor para vocês. Tá belezinha?